Por isso que nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Está lá em João, capítulo 9, a partir do versículo 1. João 9, versículo 1. Hoje eu quero trazer uma mensagem expositiva para vocês. Nós vamos trabalhar em cima desse texto riquíssimo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi pregadores falar desse texto, pregar esse texto. Só que eu quero falar algo que muitas pessoas esquecem, né? Eu não quero focar no cego, mas eu quero focar nas palavras de Jesus. Se você puder, mais uma vez, ficar de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse, preste muita atenção, e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Versículo 12. Então lhe perguntaram: onde está esse homem? E o cego respondeu: não sei, disse ele. Amém? Sente no seu lugar. Queridos, hoje eu quero falar sobre a obediência abre portas sobrenaturais. Repita comigo: a obediência abre portas sobrenaturais. Mais uma vez, a obediência abre portas espirituais. João 9 é um texto conhecidíssimo na igreja. Vai contar a história de um rapaz, um jovem rapaz, que ele nasceu com uma deficiência visual. Alguns estudiosos acreditam que ele nasceu com a sua córnea incompleta e por isso ele nasceu cego dos dois olhos. E na cultura da época, uma pessoa com deficiência era uma pessoa rejeitada, excomungada, era uma pessoa separada de tudo, né? Então a Bíblia diz que ele ficava mendigando na porta do templo, na porta do mercado público daquela época, até um dia que Jesus aparece para aquele homem. Jesus, meu Deus, isso aqui é maravilhoso, né? Ele não esperava, mas Jesus apareceu na vida dele. Meu irmão, quantas vezes a gente nunca esperou e Jesus apareceu na nossa casa? Dá um amém aqui. Eu amo Jesus. Então, ao passar, Jesus viu aquele cego de nascença. E Jesus, ele faz algo que ninguém teria coragem de fazer e provavelmente você não teria coragem de fazer hoje. Ele cospe no chão, ele mistura saliva, algo extremamente nojento, passa aos olhos daquele rapaz e dá uma ordem, uma instrução: vá lavar os seus olhos no tanque de Siloé, que significa o enviado. E a Bíblia diz que aquele jovem cumpre o que Jesus falou. Ele obedeceu, ele se lavou, ele voltou a enxergar. E de repente as pessoas incrédulas começaram a interrogar: cara, como que aconteceu isso? É você mesmo? Muitas pessoas duvidaram, outras pessoas falaram que não era ele. E ele disse: não, foi Jesus. E a galera, querendo matar Jesus, pergunta: e aonde está esse rapaz? Onde está Jesus? Ele disse: não sei, mas ele fez isso em mim e ele me curou. Amém? Esse é o texto, narrei para você. O mais interessante que eu acho que na história de Jesus é que todo mundo que aparece na vida do Senhor, todos eles têm o seu milagre realizado. Todas as pessoas que chegaram até Jesus foram atendidas. Você pode dizer um amém aqui? Você apareceu para Jesus e Jesus atendeu o seu pedido, a sua oração.
Alguém orou por você, Deus, através do Espírito Santo, nos atendeu. Então, todas as pessoas que chegaram e foram até Jesus, obtiveram a sua cura, e Jesus curou todos eles por compaixão. Jesus, ele curava porque ele olhava para as pessoas, ele se compadecia com a dor, com a necessidade, com o sofrimento daquela pessoa. Então, cada milagre de Jesus nos ensina uma lição extraordinária. Faz sentido para você? Todo milagre de Jesus tem uma lição, por isso que a obediência abre portas para o sobrenatural. A pergunta que eu vou fazer aqui de primeiro é: quem é o cego de nascença? Algumas pessoas vai colocar a culpa nos pais. Perguntaram para ele, né? Quem pecou, ele? Os seus pais? Jesus vai falar: nem ele nem os seus pais pecaram. Porque quem é o cego de nascença? Esse cego é você. Esse cego é eu. Esse cego aqui representa todos os seres humanos descendentes de Adão. Todos que nasceram de Adão já nascem com cegueira espiritual. Faz sentido para você? A Bíblia diz que todos que nascem de Adão, todos os seres humanos nascem cegos espiritualmente, nascem condenados ao inferno, nascem separados do amor de Deus. Então, esse homem, esse rapaz aponta para mim, para você. Nós um dia estávamos cegos espiritualmente, mas nós reconhecemos Jesus como Salvador e os nossos olhos foram abertos. Faz sentido aqui para você? Então, o pecado de Adão traz cegueira espiritual. E todos que nascem de Adão nascem com os mesmos problemas. Por exemplo, eu tenho meu filho agora, 4 meses. Ele é um amor de pessoa, mas ele ainda não tem a sua visão espiritual aberta. Quando ele criar consciência, desenvolver a sua fé, ele vai ter que chegar diante do Senhor Jesus, crer que Ele é o Salvador, e aí ele se tornará uma criança salva, liberta, lavada pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas perguntam: e uma criança sem consciência? É uma criança santificada. Jesus voltando, ela vai para o reino de Deus. Mas quando se forma a consciência do ser humano, quando se forma a mentalidade, nós precisamos voltar para Jesus e falar que Jesus é o nosso Salvador. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só, que é Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Dá uma glória a Deus aqui, pelo amor de Jesus. Aqueles que recebem provisão da graça e divina da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Mas olha o versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. O que o texto quer dizer? Adão pecou e por causa de Adão todos nós se tornamos cegos espirituais. Mas Jesus veio à terra, ressuscitou ao terceiro dia para libertar você da cegueira espiritual. O texto está dizendo: Adão pecou e condenou toda uma raça, mas Jesus agora ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para justificar, para inocentar, para santificar uma geração inteira, e você faz parte dessa geração, e isso merecia uma salva de palmas ao nosso Senhor. Eu amo Jesus, a minha casa adora Jesus, porque por causa de Adão você peca, por causa de Adão você tem desejos cobiçosos, maldosos, por causa de Adão existe pedofilia, tráfico, maldade, porque Deus criou Adão para ser perfeito, mas Adão ele compactuou com Eva. A culpa não foi só de Eva. Ele compactuou em ser maior que Deus. Ele quis ser maior, ele quis entender as coisas, ele quis entender a maldade do mundo. E por ele desobedecer, a maldade entrou no mundo, condenando toda uma raça. Então Jesus agora nasce para corrigir esse grande problema. Jesus, ele é o último Adão, ele é o homem perfeito, dá uma glória a Deus. Ele é o homem de dores, e por causa da perfeição de Jesus, ele personalizou, aperfeiçoou uma geração que está em Jesus. Então Romanos 5, 17, 18 diz que Adão, ele deixou todos cegos espirituais, mas Jesus abriu os olhos de todos cegos espirituais. Eu amo esse texto. Então vamos lá para o versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Os discípulos se faziam muitas perguntas, né? Imagina, se coloca no lugar daquele discípulo ali.
preconceito, cheio de religiosidade, cheio de maldade, os discípulos, tá? E agora eles olham para aquele cego com maldade. Não acho que os discípulos olharam para aquele rapaz ali, ai, que bonitinho. Não, eles julgaram o cego. Eles colocaram culpa. Quem pecou? Foi os seus pais ou foi ele? Então preste muita atenção, porque quem foi que pecou? E Jesus vai dizer, não foi ele, não foi seu pai, não foi ninguém. Jesus está falando, quem pecou foi Adão. Por causa de Adão, existe o centro de tratamento intensivo, a UTI. Por causa de Adão, teve que se desenvolver o CEPOM, o tratamento do câncer. Por causa de Adão, existem os hospitais. Por causa de Adão, existe o enfermeiro, o médico. Gente, no final das contas, os médicos vão ter que voltar para Adão e agradecer. Porque por causa de Adão, existem médicos hoje. Faz sentido isso aqui? Porque só existe alguém para tratar a doença, porque alguém autorizou as doenças a entrarem na terra. E esse alguém é Adão. Então, toda a maldade que existe na terra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todas as destruições foi causada por causa de Adão. E a Bíblia diz, Jesus disse, não foi por culpa dos seus pais que esse menino nasceu assim, mas foi por causa de Adão. Então Jesus, eu amo isso aqui, porque Jesus é o único que reverte a situação da natureza caída. Por isso que nós falamos, é somente Jesus que pode libertar alguém, Rafael. É somente Jesus que pode trocar o coração de uma pessoa dura para um coração de carne, sentimental, amoroso. É somente Jesus que pode colocar um sabão gigante na sua boca, esfregar sua boca, sua língua, para você parar de falar palavrão, xingar os outros. É só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus que pode salvar o traficante da boca de droga. É somente Jesus que pode entrar no presídio e ser pregado lá, e todos aqueles homens maldosos aceitarem Jesus como Salvador. Somente Jesus tem o poder para essas coisas, meu irmão. Eu não estou pregando no nome do bispo, eu não estou pregando no nome do Buda, eu não estou pregando no nome de Maomé, eu vim pregar o nome de Jesus. A Bíblia diz que todos os reinos da terra têm que se submeter diante dos ombros de Jesus. Todo mundo está sujeito, debaixo da proteção de Jesus. Então esse rapaz, ele é nós. E os nossos olhos são abertos somente quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Acho que você conhece aí um filósofo brasileiro, o Felipe Pondé, né? É um judeu. Ele crê que a palavra de Deus é a verdade, só que ele não acredita em Jesus. Ele não crê em Deus. Olha a loucura do ser humano. Ele é um judeu, nasceu numa família judaica, mas ele não acredita em Deus. O que eu acho interessante ele é sábio, inteligente, está nas redes sociais, ele é fantástico, tem uma mente brilhante, mas é uma mentalidade carnal, é uma mente física. Ele não entende, ele não foi salvo, porque a mente de uma pessoa só pode ser aberta, liberta, quando ela reconhece com a sua boca e crê com o coração que Jesus é o Salvador. Tem muita gente que crê em Deus, tem muita gente que acha bonita a religião, mas eles estão cegos espiritualmente. Esses não foram ainda resgatados e salvos por Jesus. Mas a boa notícia é que você está aqui. Olha quanta pessoa aqui. Se você está sentado hoje ouvindo a palavra de Jesus, é porque os seus olhos já foram abertos. Você pode dar um amém bem alto aqui? É isso que eu acho maravilhoso, porque você não pode entrar em uma igreja se o Espírito Santo não lhe trazer. Você não pode confessar Jesus como seu Salvador se Jesus já não tivesse tido encontro com você. Não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para fazerem boas obras. Meu irmão, deixa eu falar para você. Você nunca iria chegar até Jesus, a não ser que Jesus, com a sua misericórdia, com seu amor, te encontrasse, te resgatasse e colocasse você de volta nos trilhos. Há pessoas que digam, não, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Você não tem capacidade nenhuma, porque você é Adão. Você tem a natureza do pecado. Nós não podemos nos render a Jesus, a não ser que Jesus derrame a sua rica misericórdia, te convença do pecado, da justiça e do juízo, e te traga de volta para a casa do Pai. Então, Pastor Júnior, como que os olhos de alguém podem ser abertos? Quando ele confessar com a sua boca que Jesus é o Salvador da vida dele. Simples. Quando alguém confessa que Jesus é o Salvador da sua alma,
que Ele livrou do inferno e que Ele é o Filho de Deus, os seus olhos espirituais foram abertos. Deixa eu contar uma experiência extremamente negativa para você. Apesar de eu ter nascido na igreja, nós vivíamos muito a lei de Moisés. Nós ouvíamos a pregação das tábuas. Então, quando se é pregado as tábuas, já não existe salvação, porque as tábuas da pedra, as tábuas de Moisés não podem salvar ninguém. Então, eu cresci ouvindo as leis da tábua, ouvindo um julgamento de Deus. Eu realmente ouvi a mensagem de Jesus, preste muita atenção. Eu somente ouvi a mensagem de Jesus quando eu ouvi o pregador falar que eu fui salvo por Jesus. Quando eu fui salvo por Jesus e eu criei e confessei, instantaneamente os meus olhos foram abertos com 25 anos. Eu fico triste com isso, pastor Wagner, porque eu passei a minha infância inteira ouvindo Moisés e não ouvindo Jesus. E eu passei a minha infância inteira achando que eu estava salvo, mas eu não estava salvo. Eu estava misturado com a religião. E isso me deixa triste, porque muitas pessoas estão na igreja ouvindo Moisés, ouvindo as tábuas da lei, ouvindo coaches, mas ele nunca entregou sua vida para Jesus. A má notícia é que quando Jesus voltar, essa pessoa está condenada ao inferno. Mas quando eu me render de verdade para Jesus, a salvação vai fazer parte da minha história. Dá uma glória a Deus aqui. Então, com 25 anos, meus olhos foram abertos, eu lembro disso. Eu entendi o evangelho, foi pregado o evangelho para mim. O evangelho das boas novas foi pregado para mim, e eu ouvi o evangelho, os meus olhos foram abertos. A minha mente mudou. Eu quero dizer para você o seguinte: muita gente vai passar muitos anos na igreja, achando que tem uma fé, mas não a fé salvadora. Eles têm a fé positiva, mas a fé salvadora só podem ter aqueles que confessaram e creram que Jesus é o único Salvador da sua vida. E esse rapaz não viu Jesus, mas Jesus viu o rapaz. Então, se não houver uma interferência de Deus, ninguém pode ver Jesus como Salvador de sua vida. Deixa eu aplicar isso para você. Talvez você não veja a solução no fim do túnel, mas Jesus vê a solução para você. Talvez você não consiga enxergar as mudanças acontecerem, algo novo acontecendo na sua vida, mas Jesus vê tudo que pertence a você. Aquele cego não viu Jesus. Ele não viu Jesus, mas Jesus viu ele. Deixa eu falar para você. Você estava cego e Jesus já tinha visto você sentado hoje aqui. Ah, meu irmão, eu não sou calvinista, mas deixa eu falar uma coisa. Os seus dias já estavam contados aqui. Eu não estava aqui e o Senhor já tinha detalhado os meus dias nessa igreja, porque não foi eu que vi Jesus, mas Jesus que me viu. Nós temos que entender isso aqui de uma vez por todas. É a única forma da arrogância do nosso coração ser destruída. Eu vou para a igreja hoje porque eu estou escalado no louvor. Se vocês soubessem que os meus dias já foram instruídos para eu estar aqui. Deixa eu falar para você. Não existe autonomia, meu irmão. Jesus te controla. Não, vou repetir para você. Não existe autonomia. É Jesus controlando os seus dias. Você pode muito bem desprezar a graça de Deus. Nós podemos, pastor Jolei, cuspir no sangue de Jesus. Mas para aqueles que aceitaram Jesus, que renderam-se a Ele, que passaram pelas águas do batismo e que vivem uma vida santificada, os seus dias são controlados por Jesus. Deixa eu profetizar isso aqui. Deus vai controlar os seus dias, meu irmão. Se você não crê nisso, a partir de hoje Deus vai controlar os seus dias, Deus vai controlar suas finanças, Deus vai controlar sua família, Deus vai controlar tudo que há de relação a você, porque você pertence a Ele. Ei, um filho pequeno não tem autonomia, porque o pai dirige ele. Você é um filho pequeno do Senhor, e é o Senhor que dirige os seus dias. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Versículo 4. Enquanto é dia, lembra que eu falei para você, muitas pessoas pregam sobre o cego, mas agora eu quero sair do cego, porque o cego não edifica. Eu quero ir para as palavras que todas as pessoas esquecem. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Observe algo muito interessante aqui na palavra de Deus.
Jesus, eu vou afirmar isso aqui. Jesus fazia o que fazia porque ele era obediente ao Pai. Jesus não fazia o que fazia porque ele tinha poderes sobrenaturais. A Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% divino. Ele se despiu-se da sua glória para ser como homem. Então a Bíblia diz que ele era 100% homem. Mas como que Jesus fazia? Como que Jesus atraía? Porque ele era obediente ao Pai. Olha o que é fascinante é, enquanto é dia, precisamos... O que Jesus está dizendo? Enquanto é dia, enquanto nós respiramos, enquanto você tem saúde, enquanto o seu coração bate, enquanto os seus pulmões funcionam, enquanto o seu cérebro ainda pensa, é dia. Então nós precisamos trabalhar. Enquanto você está vivo, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus está falando, eu tenho vida, saúde, eu tenho fôlego, eu preciso realizar a obra daquele que me enviou. O que ele está falando? Ele está instruindo o povo. Eu só curo vocês porque eu obedeço ao Pai. Eu só faço o que faço porque eu sou obediente aos mandamentos do Pai. O que o Pai mandou eu fazer, eu faço. E a pergunta é, como que ele ouvia o Pai? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estava com Jesus e trazia as informações do Pai e trazia aos ouvidos de Jesus. Jesus não estava lá e cá. Jesus não é um flash que estava no céu, no trono, voltava, não. Ele estava conectado com o Pai através do Espírito Santo. O que o Pai falava, Jesus ouvia, porque o Espírito Santo é o elo que nos conecta com o céu e com a terra. Dá uma glória a Deus. Então nós precisamos entender que não existe comunicação fora, a não ser o Espírito Santo por meio do Espírito. Então Jesus, ele continua sendo a luz do mundo, contra toda ideologia, contra o muro de ferro do comunismo. Jesus venceu aquele muro. Jesus também, ele vai continuar vencendo as perseguições. Jesus, ele é a luz do mundo, meu irmão. Eu vim falar para você, Jesus continua sendo a única luz do mundo. Ele é o farol que brilha, ele é a luz que alumia a terra. É Jesus. Então a obediência de Jesus ao Pai é o motivo, Gabriel, dos milagres acontecerem. Você tem que entender isso, porque Jesus está dizendo para nós, muitas pessoas estão doentes e longe do propósito de Deus, por não obedecerem à vontade do Pai. Não obedecerem à vontade do Pai. Mas o versículo 6 diz, tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. O homem foi formado do barro, você já ouviu isso milhões de vezes. Nós fomos feitos do barro, assim como Adão. Então esse homem, ele nasceu com as suas córneas inacabadas e por isso ele era cego. Só que o mais precioso desse texto é que quando Jesus, ele mistura o barro, a areia, com a saliva, ele está dizendo, eu criei Adão, eu criei o primeiro homem, então eu tenho o poder de criar suas córneas de novo. Deixa eu falar para você, Jesus, ele é suficiente para criar tudo novo na sua história. Você crê nisso aqui? Jesus está falando para aquele homem, olha, ele está falando para si, não sei se você sabe, mas eu criei Adão e criei Eva lá, e coloquei eles no paraíso, então eu formei o homem. Será que eu não posso também fazer uma córnea nova para você voltar a enxergar? Então Jesus agora, ele cria novos olhos para aquele homem. Por isso que eu entendi que não tem nada que Jesus não possa criar de novo na nossa vida. Lembre que você é aquele cego, perdido, sujo, condenado ao inferno, cego espiritualmente, mas Jesus te encontrou. Jesus colocou o seu dedo na sua mente, colocou os seus olhos abertos, e agora Jesus, ele deseja criar tudo novo. Por isso que o versículo 7 diz, então ele lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. Faltava uma coisa para o milagre. Até então Jesus tinha feito tudo. Jesus encontrou ele, Jesus perguntou, Jesus resolveu as questões dos discípulos, se era o pai ou a mãe que pecou, ou ele, Jesus tinha resolvido. Jesus cospe no chão, mistura com terra, bota nos olhos do menino. Só que o interessante é que até então, até aí, o milagre estava incompleto, porque o texto diz, vá lavar-se no tanque de Siloé. Então até então Jesus tinha feito tudo, mas o cego só foi curado porque ele obedeceu à instrução de Jesus. Deixa eu falar para você, interessante aqui, não existe milagre sem obediência, porque a obediência abre portas para o sobrenatural.
A cura está no sobrenatural. A salvação está no sobrenatural. A fé está sobrenatural. A minha prosperidade está no mundo espiritual. O resgate da minha família está no mundo sobrenatural. Tudo que nós precisamos está no sobrenatural. Você crê nisso aqui? A cura, que se tiver alguém enfermo aqui, entenda uma coisa: a sua cura não está nesse plano, a sua cura está na quarta dimensão. É a dimensão da fé, que nós alcançamos somente quando nós esticamos o nosso braço da fé e trazemos do sobrenatural para cá. Muitas pessoas falam assim: Senhor, eu já estou há 1000 anos sendo dizimista e ofertante, mas parece que nada acontece. Claro, querido, você precisa esticar suas mãos e trazer as coisas que estão no mundo espiritual e colocar no mundo natural. Isso se chama fé e obediência. Então aquele menino colocou as coisas, Jesus colocou nos olhos dele, mas Jesus deu uma ordem, uma instrução: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado, que significa eu estou lá. Então o cego vai, provavelmente, eu vou até fazer essa pergunta para você: como que aquele cego foi? Como que aquele cego chegou até lá? Me responda aí. Como que aquele cego chegou até o tanque? O que vocês acham? Acompanhado? Exatamente. Então alguém acompanhou aquele cego. Sabe o que eu entendi com isso? Nós éramos o cego. Jesus abriu os nossos olhos espiritual. Mas pastor Wagner, é o Espírito Santo que leva você até o tanque para ser lavado. Não existe evangelho sem o Espírito Santo, meu irmão. Está vendo? Não adianta eu ficar falando Deus, Deus, Deus. Meu irmão, Deus existe trilhões de deuses. O nosso Deus é Jesus. E agem por meio do Espírito Santo de Deus. Então, aquele jovem vai ser conduzido lá. E aquele jovem chega, ele é lavado. Ele começa a enxergar. Mas ele cumpre primeiro a obediência a Jesus. Não existe milagre sem obediência. Nós precisamos voltar e obedecer a palavra de Jesus, porque a palavra é a instrução de Jesus. Você não acha que o profeta Miguel, tá louco? The King, como que é, pastor? The King of the best, meu Deus. A internet, Jesus precisa voltar. Eu achava que o Agenoduque era terrível, mas parece que hoje os caras, meu Deus, os caras são inteligentes demais. Hoje as pessoas querem profeta, meu irmão, a instrução está na palavra de Deus. As pessoas querem cantores novos, mas a instrução está na palavra de Deus. As pessoas estão correndo atrás de mulheres que pregam, meu irmão. O único que pode pregar é o homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu posso citar para você o mercado da fé, que o mercado está gigante. Está vindo cantores aí e tal. Mas a instrução que você precisa está na palavra de Deus. Meu irmão, por favor. Para de correr atrás de homem, para de correr atrás de mulher. Meu irmão, o homem é falho, o bispo falou esses dias para nós. Aí a pessoa fica idolatrando o homem e a mulher. E quando o homem e a mulher caem, fica abandonado sem fé. Por quê? Porque a fé está no homem, está na mulher. Mas não existe pregador. Eu estou aqui repetindo as palavras de Jesus. Eu não estou aqui pregando algo da minha cabeça. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Espírito Santo de Deus. Porque a instrução está nele, a palavra está nele. O homem não pode salvar ninguém. Somente a palavra de Deus é a instrução viva. Somente ela é a instrução. Então, a quem, pastor Júnior, eu vou obedecer? Leia a Bíblia e seja obediente à instrução de Deus. Alguém que não abre a palavra de Deus é alguém fadado a não receber as instruções do Pai. Por isso que a obediência à instrução de Jesus abrirá as portas do sobrenatural. Quem crê dá um brado de vitória aqui. Então não adianta a gente viver uma vida longe da vontade de Deus, achando que só porque eu tenho uma fé vai acontecer. A ordem do Senhor está na palavra. Meu Deus, eu lembro quando eu acordava de manhã, a minha falecida mãe já estava com a palavra de Deus aberta na Bíblia, a Bíblia aberta na mesa. Nós tomávamos café, pastor Wagner, com a Bíblia aberta. Eu até conversei com o pastor Wagner esses dias, o Espírito Santo me constrangeu. Eu ando para lá, para cá, com o notebook na mochila, o tablet na mochila. E esses dias o Espírito Santo falou assim: cadê a palavra? Você carrega a tecnologia nas costas, mas você não tem carregado a minha Bíblia. O Espírito Santo me constrangeu. Eu falei assim: Senhor, me perdoa. Porque a minha biblioteca lá em casa tem lá 1000 Bíblias. Mas eu não carrego a minha Bíblia, porque a gente carrega tudo no celular.
é prático. O Espírito Santo falou, não, eu quero que você carregue a minha Bíblia, a minha palavra, a minha instrução. Eu entendi, Espírito Santo, a tua instrução é a melhor coisa que nós podemos, meu irmão. Não é para você bater cafezinho com Deus Pai, não. É para você colocar a Bíblia lá na sua mesa e tomar café, né? Compra um café bom e compartilha a palavra de Deus. Às vezes a gente vai comer. Se é para confessar pecado, vamos confessar aqui logo. A gente gosta de almoçar assistindo filme, série. Quem mais? Levanta a mão. Pode levantar. Pode levantar. Olha, todo mundo. Eu gosto de almoçar assistindo a Renata Fã, a Band, futebolzinho. Vamos lá ver o meu time. São Paulo, campeão de tudo. Glória a Deus. A gente gosta, mas está errado, cara. A gente precisa comer a palavra de Deus junto com a nossa comida. A gente tem que colocar o louvor, tem que colocar a palavra. Meu irmão, eu quero a partir de hoje incentivar você. Você vai tomar café da manhã, coloca a palavra de Deus do seu lado. Vai almoçar, coloca a palavra de Deus do seu lado. Vai brigar com o seu marido, bota a palavra na cara dele. A sua mulher vai bater em você, bate na palavra de Deus para você ver. Então a gente tem que começar a andar com a palavra de Deus do nosso lado. E agora eu carrego minha Bíblia na mochila. Pesa, mas falei, Senhor, é melhor ouvir a tua instrução do que padecer, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Essa manhã, nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Eu creio que você recebeu essa palavra, faz sentido? Fique de pé, eu quero orar pela sua alma agora.